Fala pessoal, tranquilo com vocês aí? Faz tempo que a gente não grava algum vídeo, né? Eu acho que um é pela falta de tempo, outro também, às vezes até falta de motivação, de tanto conteúdo que a gente tem dentro do YouTube, né? Tanta porcaria também como coisa boa, e às vezes a gente vê até as porcarias tendo mais atenção do que as coisas boas, né? Mas em virtude do vídeo que eu fiz já há muito tempo já sobre a questão de você ter dores quando anda de moto, ergonomia, né? Quem tem aí dor nos joelhos, menisco, escápula, ombro, manguito rotador, coluna, hérnia de disco, L2, L3, L4, S1, cervical, enfim, né? Eu acho que nessa lista eu já consegui abranger bastante gente aí, porque eu tenho esses problemas também, né? Como eu já falei no outro vídeo, decorrente aí da prática excessiva de esportes no passado, decorrente da idade, então a gente passa a ter limitações e ter muita dor com determinado tipo de moto, tá? E a gente se atenta muito à questão de banco, de conforto no banco. Eu vou instalar o banco Comfort. Vou falar real para vocês, não vai resolver nada. Por quê? Porque a ergonomia onde você tem numa moto, o que seria ergonomia? A gente fala aquela imagem de um triângulo invertido, que seriam os pontos de apoio: banco, guidão e pedaleira. Percebam que esses pontos de apoio, eles criam uma ligação de um triângulo de ponta cabeça entre si. E eles variam muito de moto para moto, de estilo para estilo. E aí cada estilo de moto ou cada fabricante vai ter uma ergonomia que vai se adaptar ao seu biotipo. Quando a gente fala em biotipo, a gente não está falando só de quem é alto ou quem é baixo. Existem pessoas altas que têm o tronco curto e a perna longa, e pessoas baixas que têm a perna curta e o tronco longo. Então, não necessariamente uma moto que sirva para o seu amigo que é baixo ou para o seu amigo que é alto vai servir para você também, tá? Então eu decidi fazer esse vídeo porque esse é um papo que ele existe há séculos. Desde quando não existia internet, nas rodas entre amigos, qual era a moto mais confortável, qual é a moto que te dá menos dor, né? E isso se estendeu para o tempo da internet. Quando a internet começou lá nos primórdios, internet de escada, não existia nem rede social, eram os chats, né, de discussão, Suzuki Online, Comet Online, Honda Online, Moto.com, isso já era discutido lá. E depois isso veio para o Orkut, veio para o Facebook, Instagram, enfim, até hoje a gente fala sobre essa questão de conforto ou de sensação de dor na moto, né? Então, vamos entender o seguinte: a moto você tem praticamente 3 pontos aqui, né? Um é o entre-eixos, o outro é posicionamento de guidão e o outro é posicionamento de pedaleira. Então, no guidão, você tem questões, existem motos que você tem um entre-eixo curto. Então você tem um guidão aqui, você tem o guidão recuado, centralizado ou avançado. Isso vai interferir o quê? Na postura da tua lombar. Então se eu estou aqui num guidão recuado, num guidão centralizado, num guidão avançado, percebem? À medida que eu vou inclinando o tronco para esse tipo de guidão que é mais para frente, eu passo a aliviar a pressão na minha coluna. Porque uma coisa é fato, quanto mais ereto você tiver, imagina a sua coluna, um monte de ossos empilhados, e você passando em buracos e fazendo pressão em cima dos discos entre as vértebras, né? Então você vai estar ereto, você vai estar tomando mais pancada. À medida do momento que você está um pouquinho mais inclinado, você já alivia essa pressão lá atrás. Agora, em relação ao guidão, como eu falei, você pode ter um guidão, uma moto que tem um entre-eixos curto, vai ter um guidão mais aqui, um guidão mais centralizado, ele é um pouco mais avançado, e o avançado mesmo é aquele lá na frente. Aqui você não tem pressão na coluna, mas você tem pressão na cervical, porque você tem que ficar olhando para frente o tempo todo. Eu tinha muito problema com isso em moto esportiva e eu resolvi, depois de trocar o capacete 3 vezes, porque eu tinha um capacete que limitava a minha visão no horizonte, que era um capacete que ele funcionava muito bem enquanto eu estava na posição ereta, mas quando eu inclinava muito para frente, ele fechava a minha visão, eu não conseguia enxergar o horizonte. Isso me obrigava a ficar com a cabeça levantada assim, igual uma tartaruga o tempo todo, a cervical começava a pegar fogo, a queimar. E quando você tem uma região que está inflamando, ela vai inflamar toda uma região, né? Então, ela vai inflamar não só a cervical, como o teu ombro, tuas costas, a coisa começa a se irradiar. E aí eu resolvi isso com o capacete, onde eu tenho um ângulo de visão
que eu não precise ficar levantando a cabeça para ver o horizonte. Aqui, ó, eu estou vendo perfeitamente. O outro modelo, ele já limitava a minha visão aqui, ó. Eu já era obrigado a ficar assim. Então, essa é uma questão da parte do guidão. O guidão, além da questão do avanço ou recuo dele, ele tem a questão da largura, né? Geralmente a gente vê que nas motos Big Trail os guidões são largos, ou mesmo numa trail em si, né? Uma moto estilo Malander, ou seja lá uma Tornado, os guidões são mais largos. Esse efeito do guidão ser largo entre um trânsito onde para, aceleração e freia, você vai ter o que a gente chama de efeito remada, porque você vai estar o tempo todo assim, o tempo todo freia, acelera. Isso já começa a te dar uma dor na musculatura peitoral, já começa a te dar uma dor na escápula das costas. O que eu estou querendo dizer é assim, isso vai servir para todo mundo? Não. Mas de acordo com a tua patologia, ou as dificuldades, as dores que cada um tem, por lesões ou por avanço da idade, cada moto, cada posicionamento vai pegar de um jeito. É isso que eu quero dizer, não é sempre que o que é confortável para João vai ser confortável para Antônio, mesmo que eles tenham as mesmas medidas até. Então, onde você tem um guidão que ele é largo, você tem essa questão do efeito remada. Você freia, acelera, ele vai criando aquela, né? Isso depois de muito tempo de você rodando, ele começa a te incomodar. Agora, o ponto crucial, como eu já disse no outro vídeo, é a pedaleira. Cada fabricante, cada estilo de moto define uma posição em que a pedaleira vai estar. Aqui no caso, como é uma moto esportiva, olha o desenho da minha perna, ela é uma pedaleira recuada. Existem pedaleiras centralizadas, que a perna fica como se fosse um L em ângulo de 90 graus. Isso daí você vai encontrar nas nakeds mais tradicionais, nas motos clássicas, né? E as pedaleiras mais avançadas que você vai encontrar nas motos custom, né? Você já não está tanto nesse ângulo aqui, o seu pé já está um pouco mais para frente. O que acontece aí? Querendo ou não, o pé ele é um ponto de apoio. A partir do momento que você joga o seu pé com apoio para frente, você está sem apoio aqui. Toda e qualquer pancada que você tomar em buraco, estrada muito esburacada numa moto custom, por exemplo, o impacto vem todo nas costas. Então, aquela ilusão, que a moto custom é uma moto confortável, até a página 2. Até a página 2, porque numa estrada esburacada, ela pode acabar com a sua coluna, porque aqui eu tenho um ponto de apoio. Ou numa trail, onde você está num ângulo aqui de 90 graus, mas você tem um apoio para você poder dar aquela levantada, que é comum quando você está numa trail, você vai passar uma lombada, você dá aquela levantadinha. Por quê? Porque a pedaleira, a posição dela te permite isso. Agora, numa custom, onde a pedaleira está avançada, você não tem apoio nenhum. Você não tem nenhum apoio para você prender o joelho no tanque, que seria um quarto apoio que a gente fala, né? Quando a gente abraça o tanque com os joelhos para frenagem, esse tipo de coisa, a custom não permite isso, porque você anda de perna aberta, tá? Mas é como eu falo, vai de acordo com a patologia, com as dificuldades de cada um. O que serve para um, às vezes tem gente que se sente bem numa custom. Cada um, que eu bem uma esportiva. Eu, por exemplo, estou aqui numa Hayabusa. Por quê? Esportiva é desconfortável? Para mim, que tem 1,88 m, não é qualquer esportiva que vai me servir. Aliás, praticamente nenhuma, né? Porque eu preciso de uma moto que tenha um entre-eixos grande, que seja avançada, que tenha uma pedaleira não tão alta, porque existem umas super esportivas aí, uma ZX10, uma ZX10 R1, a pedaleira delas foi projetada para ela deitar, para não raspar no chão. Então o que vai acontecer? Além dela ser muito recuada, ela vai ser muito mais alta. E eu que tenho a perna comprida, o joelho chega a passar o nível do tanque. Isso começa a incomodar quadril, começa a incomodar virilha. Então é um conjunto de coisas, né? Uma pedaleira recuada, um guidão avançado, ou um guidão mais centralizado, com uma pedaleira... Então assim, é isso que vai definir o estilo de moto que serve melhor para você. Eu aconselho assim, muita gente fala, Big Trail é mais confortável. Em termos, a Big Trail você tem muita pressão nos joelhos, porque o ângulo dela é 90 graus, é uma moto trail, como toda moto trail, o peso do impacto nos buracos ele é dividido tanto em joelho quanto em quadril, né? Então ela tem também os seus poréns, e além também do efeito remada, por ela ficar com os braços abertos e você puxando de um lado para o outro, mais pressão no joelho. Então assim, o resumo que eu tenho para dizer não tem moto confortável, né?
A verdade é essa. O que você vai procurar é aquela que se adapte melhor a você. Se a gente pegar os tempos dos primórdios, quando as pessoas andavam de cavalo, cavaleiro tinha que ter um preparo físico absurdo, porque eram dias, às vezes meses, cavalgando. E você tinha também as carroças, que ofereciam um pouco mais de conforto, que é como se fossem os carros hoje. Então, não necessariamente o estilo de moto vai definir o conforto. E com essa animação aqui, que eu vou colocar aqui do lado da tela para vocês verem, percebam, eu separei aí 3 Big Trails. Olha só como elas têm uma ergonomia diferente entre elas, percebam? Então, olha só, vamos agora pegar e aumentar o tamanho do piloto. Olha como a coisa vai ficando mais complicada. Vocês estão vendo só? Então assim, não é porque é uma Big Trail que qualquer uma vai me servir, o que importa é que seja Big Trail, não. Você tem que saber exatamente a ergonomia, cada fabricante. Claro que quando você fala de uma Big Trail, existe um padrão. Guidão largo, ângulo de 90 graus nos joelhos, coluna ereta, só que cada fabricante tem a sua fórmula. Centímetros para trás ou para frente de cada um desses 3 pontos de apoio muda totalmente a configuração, né? Então, ao mesmo que você possa ter uma Big Trail com guidão aqui, um pouco mais avançado, pedaleira reta, pedaleira um pouquinho mais recuada, cada fabricante vai ditar suas regras. Isso vai fazer diferença dependendo do seu biotipo. Então não é porque uma V-Strom é confortável para ciclano que uma Africa Twin vai ser para Beltrano. As coisas são diferentes, tá? Um outro ponto importante que vocês precisam entender é como eu vou escolher. Poxa, eu parei de andar de moto porque eu tinha muita dor nas costas. Não, é porque você estava com a moto errada. Eu parei de andar de moto porque eu tinha muita dor no joelho. Não, porque você estava com a moto errada. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, quebrar barreiras, conceitos antigos. Para você escolher a moto ideal, você precisa primeiro limpar a sua mente, esquecer estilo. Porque eu gosto da carenada, eu só gosto da carenada e me dá dor nas costas. Então você nunca vai andar de moto, cara. Ou você vai andar sofrendo. Você quer curtir o passeio? Você quer curtir andar de moto? Ou você quer curtir só o estilo e só isso te interessa? E se não for isso, não interessa mais nada. Então, a primeira coisa é você abrir sua mente e não se prender em estilos. Eu faço isso porque eu tive todos os estilos de moto, sem preconceito nenhum. Eu sei o que a cada um deles me agrada. E todos eles têm pontos negativos e todos eles têm pontos positivos, tá? Então, a gente não pode ter uma fórmula única para isso daí. E como que eu resolvo isso? Agora eu vou dar a dica de ouro para vocês, que foi o que resolveu comigo. Não é encontrar a moto ideal, você ir numa loja e ficar montando em todas as motos. Você tem que ir com isso pronto na cabeça de casa, como eu fiz. Parece até engraçado. Eu montei num banco e eu pensei assim comigo: como eu gostaria que a minha moto fosse, como eu gostaria que fosse o guidão, que distância, como eu gostaria que fosse a inclinação do meu tronco, como eu gostaria que fosse a altura da pedaleira e o avanço ou o recuo da pedaleira. Até que eu me postei no banco e cheguei numa posição confortável. Eu falei: puxa, eu queria uma moto que fosse assim. Aí com isso, esse posicionamento memorizado na cabeça, foi onde eu fui numa loja, experimentei e me encontrei. Claro que hoje aqui é uma Hayabusa, eu com 51 anos, eu não sei até quanto tempo eu vou aguentar aqui. Vai chegar uma hora que eu vou ter que talvez trocar de estilo por conta da idade. Mas por enquanto tá ótimo, porque foi o desenho que eu memorizei lá em casa. Eu me imaginei numa moto, como eu gostaria que o guidão fosse mais aberto, mais fechado, mais avançado, mais recuado. Como eu gostaria que a minha perna estivesse mais dobrado, com o joelho mais alto, mais recuado. Como eu gostaria que o meu tronco estivesse. Quando eu encontrei aquela posição confortável, eu memorizei ela. E aí, com base nisso, eu fui numa loja e experimentei as motos que poderiam se encaixar naquilo. E cheguei. E hoje eu estou muito feliz com essa escolha. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês e que essa fórmula que eu estou colocando aqui, faça esse teste. Sentem num banco, numa cadeira, imaginem para vocês aí a moto perfeita. Quem sabe eu consigo resgatar você que parou de andar de moto por conta de dor nas costas ou coisa do tipo. Tá certo? Gente, um abraço então a todos vocês. Fiquem com Deus. Dá uma ajudadinha pra gente, se inscreve no canal, clica no like. É uma coisa que não vai doer e é rapidinho de fazer. Tá bom? Grande abraço aí, fui!